eu sou Ruth Chaves. E eu sou Camila Trindade. E juntas nós vamos apresentar o podcast Minha Amiga Advogada. O quadro do podcast de hoje é Casados e Já Separados, com o tema Uso Capião Familiar. Sabe quando o cônjuge ou companheiro vai embora, abandona a família, não paga as contas, simplesmente some? Se você tem interesse nesse tema, então fica aqui com a gente que o tema é sobre isso. O podcast Minha Amiga Advogada faz parte do projeto Ruth Chaves Advocacia. E este é um importante momento de esclarecimento jurídico sobre direito de família, direito de sucessões, com ênfase em inventário e direito imobiliário. Sim, aqui no podcast Minha Amiga Advogada, nós trazemos assuntos relacionados ao nosso dia a dia, como regularização de imóveis, a due diligence, inventário na via judicial, extrajudicial e muitos temas dessa natureza. E hoje nós estamos assim com uma convidada toda especial, ela que já é aí acostumada a estar nas telinhas, né, doutora Camila? É verdade. Fiquem aí que logo, logo vocês vão saber quem é que vai estar conosco hoje, é uma celebridade. Sim, hoje a nossa convidada é muito especial, mas antes, doutora Ruth, vamos apresentar os nossos quadros do podcast? Sim, nós temos 3 magníficos quadros. O primeiro é Casados e Já Separados, que é o quadro de hoje, onde nós falamos sobre diversos temas relacionados a direito de família, como pensão, divórcio, guarda, alimentos. E o quadro Inventário Já, onde nós discutimos assuntos relacionados aos direitos sucessórios. Sabe, quando aquela pessoa faleceu e deixou dinheiro numa conta bancária, imóveis, carros, motos, outros bens, a gente fala sobre isso. E o quadro Este Imóvel é Meu no Papel, onde nós tratamos sobre temas relacionados ao direito imobiliário, uso capião, due diligence e vários outros relacionados a essa área. Então, vamos dar as boas-vindas à nossa convidada especial, ela que é super acostumada, a doutora Camila, com as telinhas, está sempre aí falando com a audiência. É verdade. Em formato digital. Ela é nossa amiga lá da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pará e também da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB. Atua nesse ramo imobiliário, extrajudicial. Então, seja muito bem-vinda, doutora Simone. Sinta-se em casa, faça uso dos nossos microfones e se apresente para a nossa audiência, por favor. Olá, pessoal. Me chamo Simone Cabral, como a doutora Ruth falou aqui. Sou membro da Comissão de Direito Imobiliário e Direito Notarial e Registral. Muito obrigada pelo convite, doutora. Estou amando estar aqui nesse projeto de vocês tão inusitado e acho, assim, de grande relevância, porque eu acho muito importante a gente, como operador de direito, trazer à população que não tem um pouquinho de oportunidade de ir até uma consultoria, temas tão diários do nosso cotidiano e tão relevantes, ou seja, contribuir aí com todo mundo para que você tenha um direito e possa efetuá-lo. Sim, doutora Simone, seja muito bem-vinda ao podcast, é um prazer lhe ter aqui. E sem mais delongas, sem mais blá blá blá, vamos ao que interessa. Sim, vamos ao que interessa e hoje o tema que nós vamos discutir aqui é sobre o uso capião familiar, conforme a doutora Camila já falou anteriormente quando apresentou esse quadro. Muitas pessoas falam essa palavra de forma assim, diferente, né, doutora? Uso campeão. Então, assim, eu gostaria que você pudesse começar aqui falando um pouco sobre a pronúncia, qual é a pronúncia correta, e também sobre o conceito da uso capião familiar. Então, doutora, vamos aqui falar um pouquinho sobre a pronúncia, que é muito importante para a gente iniciar o tema, né? Que é uma dúvida muito grande, porque é um termo que não é muito utilizado pelo menos das pessoas. A gente do ambiente jurídico já conhece, já o pronuncia, graças a Deus, de maneira correta, né? Então, gente, bora esquecer o termo uso campeão. Ninguém é campeão de nada aqui. A gente vai buscar um deferimento do uso capião. Ou a uso capião, como alguns advogados gostam de falar, ou uso campeão. As duas formas estão corretas. Mas nunca, nem jamais, o uso campeão. Ninguém é campeão de nada. Tá certo. E hoje a gente vai falar de uma modalidade de uso campeão aqui, muito específica. E vamos dizer assim, no ambiente familiar, é um tipo de uso campeão que a gente pode estar garantindo muitos direitos aqui relevantes. É o uso campeão familiar. Esse direito do uso campeão familiar, ele tem requisitos muito especiais, no que difere o termo de uso campeão de outras modalidades, como a extraordinária, a especial, que varia de 5, 10 a 15 anos. A gente está falando de uma modalidade de uso campeão que você só precisa estar na posse do imóvel durante 2 anos. Só que, para que esse seu direito seja efetivado, você tem que demonstrar alguns requisitos. Quais são eles? Vamos tentar desmembrar aqui
para ficar de mais fácil compreensão, que o nosso intuito é geralmente realmente levar as pessoas que não têm um conhecimento tão abrangente da linguagem jurídica, para que entendam, para que vejam, olha, eu tenho esse direito, eu não tenho esse direito. Sim. Ah, mas eu já preenchi. Se tornar acessível. Se né? tornar Exatamente. acessível, que é essa a intenção da gente aqui, né? Tornar a linguagem mais acessível. Então, vamos lá. Para mim ter direito ao uso campeão familiar, quais são os requisitos que eu preciso preencher para ir lá com o meu advogado e dizer, olha, quero que faça uso campeão familiar. Na forma extrajudicial ou judicial, a gente vai falar um pouquinho disso mais lá na frente. Então, vamos lá. Quais são os requisitos? Primeiramente, eu tenho que estar casada ou em união estável com o meu companheiro, que foi embora, tá? Por quê? Porque eu preciso estar numa situação de copropriedade ou condomínio com essa pessoa. Eu vou usucapindo, não é o imóvel, eu vou estar usucapindo os 50% daquele companheiro que foi embora. Então, eu não vou estar usucapindo um imóvel de forma integral. Nesse tipo de usucapião familiar, é justamente para isso, para você usucapiar a parte que cabe ao outro, os 50% do cônjuge que foi embora. Porque os outros já é seu, né? Os outros já é seu. Então, por isso, a gente vai precisar analisar aqui qual é o regime de bens que tá, qual é a relação jurídica que esse casal esteve, se manteve, se a união estável ou não. Muitas das vezes, num processo de usucapião familiar, a gente vai ter que pedir o reconhecimento da união estável em conjunto para poder dar seguimento. Então, esse requisito, que você esteja numa unidade formal, ele é válido. Outro requisito, o imóvel não pode ultrapassar a medição de 250 metros quadrados. Por quê? Porque esse é um instituto justamente voltado para a preservação daquela pessoa de baixa renda, daquela mulher ou daquele homem que se manteve na posse do imóvel quando o outro cônjuge ou companheiro foi embora. Então, é para precaver realmente que essa pessoa esteja desamparada, se veja num momento de, vamos dizer, a quebra da relação, o término da relação, ela já é um momento difícil, já é um momento em que você vai precisar rever coisas, né, se refazer na vida. Então, para garantir essa pessoa que ficou no imóvel, que não tem o auxílio do outro, o usucapião, ele vem justamente abarcar essa situação. E, doutora, é importante dizer que tem que ser contínuo. Isso lá, outro requisito. A minha posse, ela tem que se dar de que forma? Ela tem que ser uma posse mansa, pacífica, direta, sem interrupção e sem contestação. Quer dizer isso? Vocês dois já entenderam perfeitamente o que eu quis falar aqui, mas o povo de casa, a gente precisa esmiuçar. Que seja uma posse mansa. Ou seja, eu estou ali e ninguém me perturba. Meu ex-cônjuge foi embora, meu ex-companheiro, ele desapareceu. Eu não sei aonde ele está. Ele nunca veio visitar meus filhos, ele nunca veio me visitar. Ele nunca prestou auxílio alimentação para os meus filhos. Ele nunca veio e pagou um IPTU desse imóvel. Ou seja, ele simplesmente sumiu. Ele virou as costas para o âmbito familiar e para o imóvel. Ou seja, ele não arca com despesa nenhuma. A posse tem que ser mansa, pacífica, no sentido dele não voltar e questioná-la, direta, ou seja, se sou eu que sou a companheira, sou eu quem devo efetivar a posse. Eu não posso ir embora do meu lar, alugar aquele imóvel, deixar fechado, der para o meu irmão morar, para minha mãe morar. Não. Sou eu tenho fazer o uso da posse por esses 2 anos. Né? Passa muito rápido. E se você for olhar o Instituto do Usucapião Familiar diante dos outros institutos, a diferença do tempo de posse ele é muito grande. 2 anos passa muito rápido. Nos outros institutos você vai precisar de 5, de 10. Então, por isso que a gente precisa, para o cartorário ou então o juiz que vai fazer esse deferimento, ele precisa de meios, de requisitos a mais para deferir. Porque você vai estar decretando a perda da propriedade de uma pessoa em favor de outra. 2 anos passa rápido. Né? Passa muito rápido. E se você for olhar o Instituto do Usucapião Familiar diante dos outros institutos, a diferença do tempo de posse ele é muito grande. 2 anos passa muito rápido. Nos outros institutos você vai precisar de 5, de 10. Então, por isso que a gente precisa, para o cartorário ou então o juiz que vai fazer esse deferimento, ele precisa de meios, de requisitos a mais para deferir. Porque você vai estar decretando a perda da propriedade de uma pessoa em favor de outra. Tá? Então, do que a gente não pode ficar no vai e volta. Não, outra coisa, gente, é a partir do momento, os 2 anos que a gente conta fulano foi embora, ele nunca mais apareceu. Ele não vem aqui, a gente fica, depois vai embora, volta. É simplesmente não tenho contato com fulano me abandonou. Gente, é a partir do momento, os 2 anos que a gente conta
fulano foi embora, ele nunca mais apareceu. Ele não vem aqui, a gente fica, depois vai embora, volta. É simplesmente não tenho contato com fulano, fulano me abandonou efetivamente e abandonou, nunca quis saber de obrigação nenhuma do imóvel. Ele nunca pagou o IPTU, ele nunca pagou uma água, ele não pagou uma luz. É nesse caso, o abandono ele é total. É tanto do imóvel, que a gente vai estar usucapindo, e tanto do seio familiar, das obrigações familiares, ou seja, da tutela familiar. Tá? Se tiver uma recaída, conta de novo o prazo de Volta, 2 anos. volta. Porque você vai ter que comprovar que essa pessoa ela desapareceu, que você não tem mais contato, que ela nunca contestou aquela posse que está ali, tá? Sim. Outra coisa que a gente tem que se alertar, esse afastamento ele tem que ser voluntário, ou seja, ele se afastou porque ele quis. Eu não tenho medida judicial, tá, impedindo ele que se aproxime da casa ou de alguém da família. Não foi decretado pelo juiz o afastamento, não há um processo de divórcio em que a pessoa se retirou da casa para o divórcio acontecer, lá na frente se discutir se é válido semeação ou não, quem tem direito, quem não tem direito. Outra questão, esse bem ele tem que ser em copropriedade, ou seja, eu tenho que ser dona junto com meu marido, o nosso regime de casamento tem que permitir essa partilha de bens. Se o meu marido, que é meu ex-marido agora, ele simplesmente tinha um bem particular que foi dado em herança, ou ele comprou esse bem, a gente é casado em comunhão parcial de bens, ele comprou esse bem antes da gente casar e ele foi embora, eu não tenho direito a usucapi, aquele imóvel. É simplesmente se eu estou falando de um imóvel que era dos dois e é simplesmente ele foi embora, ou ela, cônjuge ou companheiro, e eu tenho direito a usucapi a metade que pertencia a ele. Tá? Então, esses requisitos, então, coisas importantes que a gente tem que aqui avaliar. É o tipo de posse, se essa posse, esse abandono, ele foi voluntário ou ele foi obrigatório por uma medida judicial. Se o meu regime de bens, ele me permite fazer uma partilha, usucapi esse 50% que era do direito dele, que ele foi embora e abandonou. E mais, se eu, na minha condição, no momento em que eu estou, se eu estou diretamente na posse desse imóvel. Então, são requisitos basilares que sem os quais você não consegue fazer o instituto válido, o instituto do usucapião familiar. Certo, de repente pode não ser os 2 anos da usucapião familiar, aí se estende para outro prazo, que pode ser outra modalidade de usucapião. Não é o tema hoje, né, doutora? Mas exatamente. Existe essa possibilidade, existe. É só a pessoa... Não quer dizer que você, se você está no imóvel, no caso, a pessoa a gente não era casado, ele simplesmente abandonou, foi embora, fiquei aqui cuidando do imóvel, eu não vou ter direito de usucapião nos 2 anos, mas aí eu vou ver se eu me encaixo, 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Então, a possibilidade de você ter o direito de usucapião, mas aí você vai ter que preencher outros requisitos. Então, é sempre bom, doutora Camila, as pessoas pensarem um pouco, né? Naquele momento do divórcio ali, que é um momento difícil, talvez exista alguma alternativa que você precisa esfriar um pouco a cabeça para poder pensar melhor no seu direito patrimonial. Sim, exatamente. Com certeza. E até a necessidade de procurar o advogado para saber se você cumpre todos os requisitos ou se não cumpre agora, quando vai poder cumprir. São requisitos muito... O usucapião familiar, ele tem essa particularidade, requisitos muito específicos. Então, o advogado será capaz de analisar com a contagem dos fatos, né, com o relato dos fatos, se você tem direito ou não tem. Porque um requisito que fique à parte tira o seu direito ao usucapião familiar. Aí você vai ter que esperar o tempo passar mais um pouco para poder adquirir um imóvel de outra forma. E contar um pouco com a sorte. Ele não voltar mais, gente. É verdade. Já foi, não volte mais não. Então, doutora, onde eu posso requerer o usucapião familiar? Só na via judicial ou na via extrajudicial? Eu preciso daquelas peças técnicas, memorial descritivo, planta? Exatamente. Você vai poder... A usucapião, ela é uma modalidade familiar, ela é uma modalidade de usucapião. Você vai ter que preencher todos os outros requisitos. Você vai precisar da planta porque você vai precisar comprovar que o seu imóvel só tem ali até 250 metros quadrados. Tá? Então, você vai reunir todos os documentos comprobatórios da separação de fato, quando ela ocorreu, né, para preencher o período de 2 anos. Se você nunca mais teve contato, que você é quem faz o pagamento de tudo, você vai ter que reunir essas provas e aí você vai escolher se você vai entrar na via judicial ou extrajudicial. Na via judicial, se tiver algum impedimento que o processo administrativo não abarque, que aí pode vir milhões de situações, né? Uma pessoa incapaz, qualquer outra coisa do tipo.
Então, a escolha vai ser como a gente faz a escolha. A gente analisa o caso concreto e verifica qual é a melhor possibilidade. Se na via extrajudicial, que tem, no caso, alguns ônus e alguns bônus, um dos ônus é o valor da usucapião extrajudicial, e você tem que dispor de um valor a mais. Se a pessoa, se ela está em situação de fragilidade, é óbvio que o usucapião extrajudicial para ela se torna inviável. Justamente pela questão do advogado, né, dos procedimentos, da ata notarial, que são procedimentos, vamos dizer, de um custo maior. Certo, doutora? E em relação à questão da acumulação dos pedidos? Porque geralmente você está ali numa fase já do divórcio, né? Precisa resolver algumas situações de alimento, guarda. É possível requerer a usucapião acumulada com esses outros institutos? Você vai ter que ter um maior cuidado nesse caso aí, porque se você, vamos dizer assim, você tem 2 anos lá, né? Você arcou com algum... Primeiro, analisar se tu já tem 2 anos. Se tiver menos de 2 anos, deixa ele pra lá. Deixa preencher. Aguarde os 2 anos. Porque se ele começar a pagar a pensão, já era usucapião familiar. Entendeu? Então, espera os 2 anos, junta tudo. Se a possibilidade de juntar os pedidos numa via judicial, sim, óbvio. Porque se tem filho menor, você já não vai poder mais fazer nada na via extrajudicial. A gente pula para a fase judicial. Então, a gente pode acumular pedidos sim. Muitas vezes a gente tem que comprovar a união estável também para seguir com o processo de usucapião familiar. Aí você pode, depois desses 2 anos, fazer esse pedido que o rapaz venha ser chamado, né, para pensão e as outras obrigações decorrentes da tutela familiar. Certo. Ótimo. E, doutora, essa usucapião familiar, ela pode ser requerida mais de uma vez? Não. A gente tem o Instituto da Usucapião Familiar, como a gente falou aqui no início, ele foi justamente pensado para amparar essas, principalmente, como a gente estava conversando antes aqui, não quer dizer que exclusivamente seja um direito da mulher, mas o que a gente vê na realidade da maioria das vezes é a mulher sendo abandonada, né, e tendo que arcar com as custas da família, da casa e tudo mais. Esse direito justamente vem proteger esse teu direito a uma moradia. Então, se eu já tenho uma moradia, um dos requisitos também é você não ser proprietário de outro bem, seja ele imóvel rural ou urbano. Então, se você já usucapiou uma vez, você já tem a sua resguardado o seu direito à moradia, você não vai poder fazer uso desse instituto novamente, porque você já possui um imóvel em seu nome. Certo. Doutora, nós estamos aqui dentro do quadro Casados e Já Separados. E aí, gostaríamos que a senhora pudesse repetir um pouco a fala sobre a questão das medidas protetivas, né? Quando tem a medida protetiva, existe um afastamento involuntário, certo? Aí e você assim, já não preenche mais o requisito, porque esses 2 anos que a pessoa, o cônjuge ou companheiro passou distante, é por medida voluntária, ou seja, ele não quis mais ficar no imóvel, ele simplesmente não arcou com nenhum custo no que diz respeito ao imóvel e à sua família. Então, esses 2 requisitos, eles têm que ser cumulativos. Eu não posso, se ele está numa medida protetiva, ele não tem aquele direito de chegar, de fazer uma visita, de se aproximar da pessoa, quem o ex-cônjuge ou até a família toda, então aí já não é de forma voluntária. Então, esse prazo, ele fica suspenso. Certo, tá? mas existe o caso também, doutora, que, por exemplo, a medida protetiva ela é determinada, 180 dias, né? Se ele passar 180 dias, aí continuar os 2 anos, pode ser que Você seja tem que possível. pode sim. Né? A partir do momento que a gente suspende o prazo prescricional, esse período dos 2 anos, ele suspende também. Volta a contar depois que cai o efeito da medida protetiva. Certo. E, doutora, a senhora falou que eu só posso fazer usucapião familiar uma vez. Mas se, por alguma razão, eu conseguia usucapião familiar, passado o tempo, eu vendi esse imóvel. Adquiri uma outra, constituí uma outra união estável, ou então casei de novo, não deu certo. E eu vou passar pela mesma situação. Eu vou preencher de novo os requisitos. Eu já não tinha o imóvel anterior que foi usucapido. Você vendeu o imóvel e não comprou outro. Vendi, não comprei outro. Eu posso pedir novamente desse novo imóvel? Nesse caso, é uma possibilidade, porque primeiro... quando você vai fazer o pedido de usucapião familiar, como no qual nas outras modalidades, você faz um pedido de certidão negativa, né, de propriedade no nome dessa pessoa. E lá vai constar que nada consta. Entendi. Então, você pode entrar. Mas, se você tiver esse pedido, um bem em seu nome, porque a lei ela é expressa, você não pode ter outra propriedade, seja ela urbana ou rural. Se você tirar uma certidão negativa hoje, você já fez
o uso do instituto lá atrás. Mas por algum motivo você teve que vender seu imóvel e você não tem mais garantido seu direito de moradia. Então, é outra situação, naquele momento, naquele estado, né? Então, tempo rege ato. Então, naquele momento, você não possui mais nenhum outro imóvel. Você pode fazer uso do instituto novamente. Excelente. Certo? Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Minha Amiga Advogada, hoje com um assunto muito interessante aqui, trazido pela doutora Simone Cabral. Assuntos, assim, com muitas dicas-chave sobre a uso capião familiar. Então, se você se encontra nessa situação, fique ligado nessas dicas e saiba como resolver, né, a sua demanda e quais são os caminhos e as possibilidades que você tem para resolver o seu caso. Doutora, faça uso dos microfones, por favor, se despeça aqui da nossa audiência. Quero dizer que a senhora já está convidada a voltar. Com certeza. Muito obrigada, ficou assim, envaidecida de ter o convite de vocês, de poder participar, de poder estar aqui com vocês, tirando dúvidas, né? Engrandecendo cada vez mais o projeto de vocês, que eu achei maravilhoso, muito legal. Sempre que me convidar, eu vou vir só, Temos muitos temas com a doutora. Então, gente, uma dica que a gente dá. Todas as vezes que você tiver uma demanda que precise de uma análise mais profunda, procure um advogado especializado. Não é qualquer... A gente sabe da dificuldade que a gente encontra hoje de tratar dos temas que envolvem inventário, imobiliário, sucessório. Então, são coisas que têm repercussões, vamos dizer, de maneira econômica muito abrangente, muito avultuosas. Então, qualquer falha do colega que não tem uma experiência pode acarretar um prejuízo ao seu cliente, e o cliente que muitas vezes está num estágio de vulnerabilidade se vê ainda mais vulnerável. Então, é importante você procurar. Temos advogadas aqui muito, vamos dizer, muito eficientes, de uma competência inigualável. Então, procurem sempre um advogado para analisar seu caso. É um investimento que você faz. Muito obrigada pelo convite. Trabalhamos sim com direito imobiliário, direito de sucessões. Qualquer coisa, estamos aí à disposição, sempre a tirar dúvidas, para engrandecer esse projeto. Muito obrigada pelo convite e espero ter acrescentado com um pouco do meu conhecimento, né, com vocês. Obrigada a todos. Seja bem-vinda sempre. Obrigada. Verdade. Então, vamos aos avisos do dia, né, doutora Camila? Vamos. E o primeiro é o 17º Congresso Notarial e Registral da ANOREG, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de agosto, lá na Estação das Docas. Doutora Simone, querida, a senhora já se inscreveu nesse congresso da ANOREG? Não, ainda não me Só inscrevi, quero vou ser dizer que verdadeira, ontem ainda eu não me ouvi inscrevi, mas eu sei que está acabando as inscrições, As né? inscrições Então eu vou estão correr para fazer a acabando. minha e Não faço uma de perca. vocês também, gente. Certo, a Camila, ela já se inscreveu no primeiro No lote. primeiro Eu no lote. segundo, então a gente já está garantido. Eu tô atrasada, gente. E no dia 23 de agosto, das 9 às 11 horas, teremos no Extra Ju de Cursos uma palestra com o doutor Alberto Gentil, ele que é juiz de direito, especialista em registros públicos. Vai ser uma grande oportunidade aqui para as pessoas que estão aqui no estado do Pará em vivenciar essa experiência com Gentil. Teremos tanto vagas presenciais quanto online, então não perca, faça a sua inscrição. Eu já me inscrevi, inclusive. Eu também já me inscrevi. Gente, eu sou atrasada em tudo aqui, mas é meu isso, é meu. Tá. E em novembro, nos dias 17 e 18, nós teremos uma grande oportunidade aqui, doutora Simone, que é com o Conrado Paulino, ele que é advogado, e o doutor Cristiano Chaves, que vai estar fazendo aqui o encontro presencial sobre planejamento sucessório. Esse, quero dizer que eu já fui a primeira inscrita no estado do Pará. Esse eu vou Tá dizer bom? que eu ainda não me inscrevi também. Bom, se eu ainda não me inscrevi nos outros, vocês imaginam que nesse também não, né? Pois é, vai ser novembro, mas assim, as inscrições, elas, com antecedência, elas saem um pouco mais barato e assim, são pessoas de alta qualificação que a gente que trabalha nesse ramo aqui vai ter oportunidade de poder estar ali prestigiando eles e aprendendo cada vez mais sobre o planejamento sucessório. É verdade. Lembrando que as nossas conexões, elas continuam todas nas nossas redes sociais e estarão aqui na descrição desse vídeo. Nos vemos no próximo episódio. Tchau.